bumbum pra dentro, andeor do pé, coluna reta. Esses são alguns exemplos de instruções bem equivocadas que são repassadas em aulas de balé clássico. Se você já ouviu alguém falando alguma coisa dessas, eu sugiro que fique até o final do vídeo aqui comigo, porque essas atitudes podem prejudicar bastante a sua dança. O balé é uma arte que surgiu há centenas de anos atrás e, como tudo nesse mundo, foi se transformando ao longo do tempo. Conforme as pessoas foram estudando sobre o balé, sobre o movimento, sobre o corpo humano, algumas instruções e correções que antes faziam sentido, hoje já não fazem mais. O problema é que grande parte dessas correções que já não fazem mais sentido ainda continuam sendo repassadas nas aulas de balé clássico. É por isso que você tem que prestar muita atenção nesse vídeo. Eu vou começar por uma das instruções mais comuns e famosas dentro de uma aula de balé, que é o famoso bumbum pra dentro. O bumbum pra dentro não é uma instrução correta, porque ele implica um entendimento de um movimento da pelve que se chama retroversão. A nossa pelve pode ter 3 posições: a posição neutra, a posição antevertida, uma anteversão, e a posição retrovertida, que é uma retroversão. É muito comum a gente ver bailarinas tentando a todo custo atingir uma posição retrovertida da pelve, que seria o equivalente ao bumbum para dentro, essa correção de colocar o bumbum para dentro. Na realidade, a posição da pelve, na maior parte do tempo, durante os movimentos do balé clássico, é neutra. Isso porque a retroversão da pelve pode trazer diversos desalinhamentos para o nosso membro inferior, o que, além de prejudicar a performance, também pode ser prejudicial, pode ser um fator de risco maior para lesões. Por exemplo, faz o teste aí agora, levanta do seu sofá, fique em pé, faz uma primeira posição dos pés e coloca muito o bumbum para dentro, faz uma super retroversão da pelve. Tenta observar o comportamento do seu joelho, você vai perceber que ele tende a querer flexionar, só que na aula de balé você não pode deixar ele flexionado. Então o joelho tá fazendo força para flexionar, você tá fazendo uma força para estender, e essas duas forças ficam brigando entre si, enquanto você poderia resolver esse problema somente colocando a sua pelve em posição neutra. Essa briga entre a articulação do joelho, que quer ir para frente, você tá puxando ela para trás, pode não parecer nada agora e talvez não seja, mas no longo prazo, fazendo isso de forma recorrente por vários dias, por um longo período de tempo, pode sim te prejudicar. O ideal é que você tente trabalhar com a pelve sempre neutra, a não ser em movimentos bem específicos, por exemplo, um relevé na frente, né, que a pelve faz esse movimento de retroversão, ou um arabesque, que a pelve faz o movimento de antiversão. Um único momento assim que essa correção seria, entre aspas, válida, seria para uma menina que tá com a pelve muito antevertida, ou seja, com o bumbum empinado para trás. Mas mesmo assim, eu particularmente não gosto, porque eu acho que é muito importante a gente entender que tem 3 posições. E se você tá com o bumbum para fora, você não precisa colocar ele para dentro para estar alinhado, né? Você precisa colocar ele na posição neutra. Vamos agora para uma segunda correção muito utilizada nas aulas de balé, mas que também está bem equivocada, que é a coluna reta. Gente, presta muita atenção aqui. A nossa coluna não é reta. Ela possui curvaturas naturais que têm um papel fundamental para o nosso movimento, que é a absorção de impactos. Se a nossa coluna fosse reta, assim, chapada, a gente mal conseguiria andar, porque não daria para absorver os impactos, né, dos nossos pés ali contra o chão. Durante uma aula de balé não é diferente. A gente tem que tentar manter as curvaturas da coluna neutras, né, o mais natural possível e não reta. Ah, mas isso é só uma expressão, um jeito de falar. Gente, não é. Se fosse só uma expressão que
corretamente interpretada pelas bailarinas, a gente não teria um monte de bailarina com problemas de retificação de coluna. Custa um total de 0 dinheiro trocar a expressão coluna reta por coluna neutra para evitar esse desentendimento. Eu mesma já usei essa expressão coluna reta várias vezes na tentativa de tentar deixar uma curvatura menos acentuada de alguma aluna. Talvez você até encontre algum vídeo meu aqui do canal falando sobre coluna reta, mas aos poucos eu venho tentando mudar isso porque realmente pode fazer diferença. Então lembrem-se sempre, as curvaturas da coluna não podem ser nem acentuadas, uma supercifose ou uma superlordose, mas elas também não podem ser retas, né? A gente precisa dessas curvaturas para conseguir se movimentar. Por fim, vamos ao nosso último campeão de correções equivocadas em aulas de balé, que é o andeor do pé. Quantas vezes você já não deve ter visto uma professora tentando abrir mais o pé de alguma aluna? Isso pode até mesmo ter acontecido com você. Eu já vi algumas situações dessas e eu tenho que confessar que isso é um perigo. Cinesiologicamente falando, o movimento do andeor é um movimento de rotação externa, rotação lateral, de todo o nosso membro inferior. Quadril, um pouquinho do joelho e pés. Essa rotação externa, ela precisa começar lá no quadril e ir descendo até o pé. Se você faz uma rotação só lá no pé e o quadril não está acompanhando, você vai gerar aquela briga de forças que eu comentei da pelve neutra, pelve retrovertida do joelho. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O quadril vai estar fechado e o pé vai estar tentando abrir. Você vai estar fazendo esse tipo de força aqui contrário, que pode ser bastante prejudicial para você. É claro que ninguém é anatomicamente perfeito e alinhado. Então tem muita gente que vai ter uma super rotação no quadril e vai ter menos rotação no pé, ou o contrário, mais rotação no pé, menos rotação no quadril. Aí vai parecer que tá desalinhado, mas na verdade é uma anatomia ali da própria pessoa. Agora, o que não pode acontecer é uma força excessiva, é você forçar um alinhamento, um andeor que não existe. E isso geralmente acontece nos pés, porque quanto mais abertos estiverem os pés, né, mais parece que você é andeor. Então a gente acaba tentando abrir os pés mais do que o normal e às vezes a gente até recebe essa instrução dos nossos professores de abrir mais o pé, sendo que é uma correção bem perigosa, porque não necessariamente o quadril vai estar acompanhando esse movimento. Então, da próxima vez que você vê essa correção, tenta observar se você está fazendo essa rotação lá do quadril e não está forçando, usando o atrito do chão para abrir um andeor do pé, que na verdade vai só te prejudicar. Agora eu quero fazer um pedido para você que chegou até essa parte do vídeo. Clique em compartilhar aí na setinha, manda no seu grupo de bailarinas, manda para o seu grupo de professoras, porque essas informações realmente podem fazer a diferença. Isso é um problema real que a gente vive no mundo do balé. Essas correções poderiam fazer sentido no passado, quando não existia muita informação ou quando o acesso à informação era mais complexo. Mais uma vez que a gente adquire esse conhecimento, a gente precisa começar a aplicar na prática e, claro, compartilhar com o máximo de pessoas possível. Então, peço a sua ajuda para isso. É só clicar no botão de compartilhar. E, claro, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e aproveita para assistir esses outros vídeos aqui que também vão te ajudar.